Graça e paz. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, imagine que nós estivéssemos no corredor da morte por pecados, atos praticados. E, de repente, surgiria alguém e diria: ele é inocente, deixe-no ir. Era o que estava acontecendo conosco, irmãos. Nós estávamos no corredor da morte, a caminho da morte. Que morte? A morte eterna. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz em favor dos nossos pecados, aquela morte vicária, ele nos libertou, nos livrou do corredor da morte. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo 2 fala que o Espírito da vida é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava lá na criação do mundo, conforme Gênesis 1 e 2. É o poder ativo que há no nascimento de cada um de nós cristãos. É esse poder ativo, é o Espírito Santo. Ele nos dá, amados, o que nós precisamos para seguir uma vida cristã. No versículo 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amados, o versículo 3 está nos dizendo que Jesus, ele se ofereceu em sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Nós lembramos que no Antigo Testamento o sacrifício era com animais e eles eram oferecidos continuamente no templo. Aquele sacrifício, irmãos, estava mostrando aos israelitas o quanto era grave o pecado. O sangue deveria ser derramado para que os pecados fossem expiados, conforme nós lemos lá em Levítico 17:11. Mas, irmãos, o sangue de animais não podia realmente eliminar os pecados. Era um simbolismo, era uma amostra do que vinha no futuro, conforme nos fala Hebreus 10:4. Esse sacrifício, eles estavam apontando para o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Jesus, que sofreu os castigos por todos os pecados. No versículo 4, nós lemos: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esses versículos 5 e 6 Paulo está nos mostrando que há uma divisão das pessoas em duas categorias, irmãos. Aquelas pessoas que se deixam contaminar, que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa, e há aqueles que se deixam dominar pelo Espírito Santo. Agora, todos nós estaríamos na primeira categoria, dos que se deixam controlar pela carne. Se Jesus
não nos tivesse oferecido uma saída. Uma vez que tenhamos respondido sim a Jesus, continuaremos a segui-lo, porque o caminho de Jesus nos traz a vida e a paz. Nós devemos, irmãos, diariamente preferir de maneira consciente centralizar a nossa vida em Deus. Nós temos que ler a Bíblia e buscar na Bíblia diretrizes divinas e passar a segui-las, a ser cumpridores dessas diretrizes. Em cada situação, em cada oportunidade que nós tivermos para decidir algo, temos que fazer aquela pergunta importante: em meu lugar, o que Jesus faria? Ou o que Jesus gostaria que eu fizesse nessa situação? Quando o Espírito Santo falar na nossa consciência e indicar o que é certo, nós devemos imediatamente praticar o certo. Por isso que é importante nós termos uma mente formada na palavra, estarmos conscientes do que o Senhor deseja para as nossas vidas. No versículo 7, a Bíblia fala que por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. E nem pode estar. A lei da carne não é a lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí o apóstolo fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com E maiúsculo. E se de fato, e se é verdade, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se não tem o Espírito de Cristo, se não aceitou Jesus Cristo como morte substitutiva, esse não é de Cristo e esse não anda conforme o Espírito. Nós, às vezes, pode passar pela nossa cabeça uma preocupação. Será que somos cristãos? Será que o Espírito de Deus habita em nós? Irmãos, qualquer pessoa que, em honestidade, em sinceridade, vê em Jesus Cristo, Deus que se fez homem, vê em Jesus Cristo aquele que morreu em seu favor, tem o Espírito Santo. Porque é só através do Espírito Santo que nós podemos ter essa convicção. Aqueles que confiam sinceramente em Cristo como Salvador e Senhor são cristãos. O Espírito Santo, ele vive em cada crente em Jesus. Nós podemos, com convicção e tranquilos, estar certos de que temos o Espírito Santo, porque Jesus, ele prometeu enviá-lo, e Jesus não é homem para mentir. Agora, por crer que Jesus é o Filho de Deus e que a vida eterna vem dele, vem através dele, nós começaremos, nós seguiremos, nós agiremos conforme Cristo nos ordena, conforme Cristo nos orienta. É isso, irmão. Ser cristão é seguir as orientações de Cristo. No versículo 10, ele fala: mas se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. No versículo 11, para nós encerrarmos essa película: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre mortos, ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que Espírito, o Espírito de Deus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o Espírito que nos vivifica, que nos ressuscitou. Estávamos no corredor da morte, irmãos.
esse mesmo Espírito que nos traz vida. Vida onde? A vida no Espírito. Continuando, dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É maravilhoso saber que esse Espírito Santo, promessa de Deus, garantia de vida eterna para aqueles que nele creem. É maravilhoso saber disso. Esse Espírito está conosco pela fé, irmãos. Por ela, pela fé, temos convicção, certeza de que viveremos com Cristo eternamente. É fato, é claro. Basta que nós tenhamos essa leitura, basta que nós busquemos na palavra do Senhor essas promessas. Não há promessa maior. Não há promessa mais linda, mais maravilhosa do que sabermos que o mesmo Espírito que estava em Gênesis 1, o mesmo Espírito que estava em Davi e tantos outros heróis da fé, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele está conosco. É promessa de Deus. Que maravilha saber disso. Que maravilha saber que temos o Espírito Santo, que o Espírito Santo está conosco, nos capacitando. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele respeita, ele nos respeita. Nós temos que fazer a nossa parte. Há em vários versículos que a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Nós temos que formar a nossa consciência para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa consciência, nos acrescentando fé. E a nossa consciência, ela pode ser boa ou ruim. A consciência boa, como já estudamos aqui, é aquela que é formada pela palavra do Senhor, na oração, na leitura da palavra, na meditação do texto bíblico. Eu não sei se você conhece esse texto lindo, maravilhoso, mas eu o convido a ler, reler, meditar nessa promessa maravilhosa. Não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma ou nos seus relacionamentos, mas esse Espírito que ressuscitou a Cristo, que nos vivifica, que estava desde o começo, ele pode restabelecer a sua saúde física, restabelecer a sua saúde na alma e trazer paz nos teus relacionamentos. É a oração que eu faço, para que o Senhor possa restabelecer a saúde física daqueles que necessitam, trazer paz na alma daqueles que buscam e harmonia para aqueles que necessitam. Esta é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém.